Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Conta Sua História. No vídeo de hoje vamos falar da compulsão alimentar causada pela ansiedade. Para falar sobre o tema, a psicóloga Mara Santos. Oi, Mara. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo retorno. Vamos começar falando o que é compulsão alimentar. Bom, a compulsão alimentar é um transtorno mental, né? Derivado da ansiedade, onde a pessoa ela come demais, tá? Ela sem ter fome, tá? Ela vai lá, come e ela se sente até se sente mal, assim, aquela tristeza depois que ela come, né? E ela é uma pessoa que vai lá, ataca a geladeira, né? E ela prefere ficar às vezes sozinha, assim, mas se vê bem que é um transtorno bem mental mesmo, né? Um transtorno que é um trabalho interno, né? É uma coisa que tem que ser trabalhada muito, né? E depois a gente vai falar agora nas próximas perguntas, mas é algo muito sério, muito sério. O que acontece a compulsão alimentar? São várias coisas que pode acontecer com o transtorno alimentar. Entre elas, assim, ansiedade é o primeiro. Ansiedade, depressão, tem os problemas hormonais, que também são uma das coisas que pode desencadear os transtornos alimentares, né? Dietas muito restritivas também pode desencadear também, tristeza, culpa, essas coisas assim, de se incomodar muito com a aparência, né? Porque as pessoas que se incomodam muito com a aparência, está muito gorda e começa a fazer essas dietas muito restritivas, né? Então elas desencadeiam esses transtornos também dormir mal, né? O dormir mal libera o hormônio do estresse, né? Que é o cortisol, né? Liberando o cortisol, libera o hormônio do estresse e a pessoa já desequilibra totalmente o organismo, né? Então são muitos fatores, mas em geral o estresse é um fator muito desencadeante. Como controlar a compulsão alimentar? Ele é bem complexo, assim, como controlar, assim, né? Mas, assim, o nosso corpo, ele é um corpo, assim, que se a gente não tomar cuidado, ele inflama, né? Como eu vou dizer, inflama na alimentação, né? E se a gente manter o corpo da gente bem nutrido, né? Não tiver uma taxa de índice glicêmico, de taxa de gordura muito alta, né? Nosso corpo vai ter um controle de gordura bom, né? E não vai ter o corpo inflamado, né? Então, os hormônios vão estar com uma taxa normal, né? Isso já é um dos fatores que eu falei anteriormente. Os hormônios vão estar em equilíbrio, né? Isso não vai desencadear um dos fatores, né? Então, o corpo estando em equilíbrio já estará ótimo, né? Não vai desencadear fome, não vai desencadear, né, o fator de ansiedade também, o sono também, os desequilíbrios do sono, de estresse. Então a pessoa já vai estar dormindo melhor, porque a pessoa estando com uma alimentação equilibrada, uma alimentação, caminhadas, tomar bastante líquidos, dando menos estresse. Eu acho que assim, estando com as taxas de gordura de acordo com o seu peso, sua altura, já é um dos fatores que pode diminuir a compulsão alimentar. Porque assim, as pessoas não têm noção, assim, eu tô bem de peso, mas acho que tem que ir num profissional para poder ver se a taxa de gordura
está de acordo com o seu peso realmente. Como podemos identificar se temos essa compulsão alimentar? Quais são os sintomas iniciais para que a pessoa perceba que já está com essa compulsão alimentar? Como eu percebo? Dentro dessas coisas, assim, tudo que eu falei, uma das coisas importantes para controlar a compulsão e para perceber é bem fácil. Uma das coisas assim que eu deixei de falar para controlar a compulsão é os fatores gatilhos, que são assim a tristeza, né? A tristeza é uma coisa que a gente vai sempre ter na vida, né? E assim, além do fator de controlar o índice de massa corporal no corpo, a gente tem que controlar muito esse dia a dia nosso que a gente tem sobre a tristeza, né? E uma coisa que é muito importante, a gente tem as 5 fases do luto, né? Não sei se alguém já leu o livro de Elizabeth, que é a doutora psiquiatra, doutora Elizabeth, que é uma doutora Elizabeth, depois eu posso te passar o nome da doutora Elizabeth, acho que até que eu tô com um livro aqui, foi até bom, esse livro aqui, A Roda da Vida, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse livro da leitura. Kubler-Ross, ela ensina a como viver no sofrimento, né? E aqui nesse livro ela ensina as 5 fases do luto. O que seria isso, Josi? Não que a gente viva o luto, mas pela psicologia tem assim, ó, uma tabela onde que a gente tem as fases da nossa vida. Por exemplo, nessa tabela, a primeira fase do luto é quando a gente perde alguém. Depois, quando a gente perde o emprego. Depois, quando a gente termina um relacionamento. E por aí vai. Então, a primeira coisa importante é quando a gente perde alguém. Depois, quando a gente perde o emprego. Então, vai indo. Tá? Então, quando a gente... As 5 fases do luto são essas. A primeira fase que a gente tem é a negação. A segunda fase é a negação e isolamento. Então, quando a primeira fase que acontece é a negação. Por que eu não era para ter perdido esse emprego? Eu não era, mas por que eu? Né? Por que aconteceu comigo? Então as pessoas tentam ajudar, tentam acontecer alguma coisa, é aquela fase daquele tempo daquela pessoa, deixa, né? É o tempo dela. Se passar daquele tempo, tem que ter tratamento. Tá? Segunda fase é a raiva. Aquela pessoa vai sentir uma raiva, mas eu tenho raiva daquele gerente. Eu queria matar aquele gerente. Se passou daquele tempo, tem que se fazer um tratamento, tem que se observar, né? A terceira fase, ela vai barganhar. Ela vai barganhar com Deus, ela vai barganhar com os santos, ela vai barganhar com tudo. Depois a outra fase é a depressão. Mas até a depressão tem uma fase. Depois a outra fase é a aceitação. Então são as 5 fases, né? Essas 5 fases a gente tem que prestar atenção. E nessas fases aí, a gente observa que são gatilhos. Nesses gatilhos tem esse tempo. Se nessa fase da aceitação, da barganha, da depressão, da raiva, ela ficar muito tempo, ela se entregar, eu vou comer. No tempo da raiva, ela comer. Não está correto. Não está correto. Ela se entregou para aquilo ali. Ela perdeu o emprego, ela por um motivo, ela perdeu o emprego. Ela ficou naquele tempo do luto e se entregou à comida. O emprego foi um gatilho para ela se entregar à comida. Então já é um motivo. Então ela ficou no tempo demais, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e dali não saiu mais. Então já é um motivo de tratamento. Aí então, quer dizer, ela já está relacionada a fatores emocionais. Então precisa de tratamento. Então assim, a gente tem que observar muitos fatores, os gatilhos que levaram ela a esse problema.
Então, as primeiras coisas que a gente tem que identificar é se a pessoa está comendo rápido demais, por causa da ansiedade, se a pessoa come exageradamente, porque toda pessoa que tem compulsão, ela come, né? E ela tem sentimento de culpa. Ai, por que eu comi? Por que eu comi? Né? E tem que ter no mínimo 2 episódios dessas compulsões semanalmente. Esses assim são esses requisitos assim dessas compulsões. A pessoa que apresenta a compulsão alimentar, ela sente fome ou ela come porque como acontece? Não, ela não sente fome. Ela come porque ela tem necessidade. Ela tem necessidade de algo. Né? Até como eu digo assim para os meus pacientes, né? Acho que eu brinquei contigo aquele dia, assim, tu vai comer quem? Aí ele ficou perguntando, oi? Porque geralmente estão comendo, até como eu te falei, na escala, né? No caso dessa moça, como eu te falei como exemplo, que perdeu o emprego, ela vai comer a pessoa que demitiu ela, né? Então ela tá com raiva, ela tá comendo aquela sensação de raiva de alguém que demitiu ela, então aquilo tá dentro das emoções dela, né? Então ela tá comendo toda aquela raiva, aquela angústia, aquela ansiedade, aquilo ali, e ela não conseguiu sair daquela situação sozinha. E já foi também acrescentando outro sentimento, ela está depositando ali. Então, quando a gente vai comer alguma coisa, eu sempre digo assim, olhar para o alimento e perguntar, tá comendo o quê? Tá comendo quem? Engraçado, né? Mas é bem assim, não se come com fome. Né? Porque quando o metabolismo da gente está com fome, ele diz assim, o cérebro diz assim, eu tô com fome, mas tu nunca percebe que tu tá com fome de alguma coisa, porque o cérebro não manda dizer eu tô com fome, nem grávida diz, tô com fome de melancia, eu tô com fome, não, é um sistema que diz fome, pode ser água, pode ser, porque a gente nem tem identificação de fome, né? Eles não comem por fome. Quais são os sintomas? Os sintomas, depressão, eles têm vontade de comer sozinho, porque eles se sentem muito deprimidos vendo uma pessoa olhando eles comer. Até é muito, muito assim, triste, assim, sabe? Eles vão comer, tu convida na sociedade, né? Convida uma pessoa que tem esse problema, eles nunca vão. Ou te dão uma desculpa, porque eles abrem esse gatilho, assim, né? Eles, não vou poder ir. Sempre tem uma desculpa, né? Eles nunca querem, né? Então, eles sempre evitam de ir em lugares, assim, públicos, né? Então, eles têm culpa logo que se alimentam. Eles têm aquele sentimento de culpa. Por que eu comi? Uma tristeza muito grande, né? Eles não sentem vontade de vomitar, não é que nem, né, outras patologias, não sente vontade de vomitar, não sente remorso nem um pouquinho, só a culpa. Por que eu comi? Mas não vontade de vomitar, não, tá tudo bem lá dentro. Ótimo, deve botar mais, bota. Vou botar mais, né? O que couber tá bom, mas não vontade de vomitar, né? E sentir-se deprimido depois que comeu, né? Esse é um dos sintomas, assim, tristes, mas é bem visível, bem visível. Deixa eu fazer um comentário. Às vezes eu observo que tem pessoas que estão no local e ninguém é igual a ninguém, mas eu observo que tem pessoas que colocam muita comida no prato, sendo que ela poderia repetir. Não, mas ela coloca muita comida no prato. Será que essas pessoas têm esse distúrbio? Olha, nem todo mundo ele tem esse tipo de problema, né? Às vezes a pessoa tá com vontade de comer mesmo, né? Mas isso aí é sempre
Se tu vê essa mesma pessoa colocando bastante comida toda vez, provavelmente sim, né? Às vezes a pessoa dá aquela vontade louca, nossa, hoje eu vou encher a pança, né? Como diz, senta lá e come, né? Ok, dá vontade de comer, né? Tudo bem. Mas essas as questões de alimentação é uma coisa muito complexa, né? Mas, assim, pessoas que, por exemplo, tu tá num restaurante, tu senta sempre aquele dia, sempre com aquela mesma pessoa, tu te encontra sempre com aquela mesma pessoa, e tu vê que aquela pessoa sempre enche aquele prato que chega a soterrar, né? Aquela pessoa, geralmente ela tem aquele probleminha sempre de comer muito, né? E ela não tem culpa de comer muito. Ela come muito mesmo, né? É além do normal. E ela não tem problema de comer muito. Geralmente sempre está junto com sobrepeso também, né? A comida pode ser considerada um vício? Sim. Essas pessoas, a comida é considerada um vício, assim como a bebida, como o cigarro, né? Elas desenvolvem uma dependência no cérebro, a mesma coisa como a bebida e o cigarro, é a mesma coisa, né? Porque elas criam uma dependência, elas criam uma dependência cerebral. Mais tarde eu vou explicar como funciona, mas ela é considerada como um vício muito difícil de quebrar, muito difícil de quebrar. É um vício. Essa compulsão alimentar, ela acontece na infância ou só pode acontecer na vida adulta? Geralmente ele começa a se desencadear assim na adolescência, mas com os dias atuais está se desenvolvendo em crianças pequenas. Por quê? Porque as crianças pequenas hoje está sendo exigida muito dos pais, né? A gente vê muito mães, né, pais dizer assim, nossa, como tá gordinho, né? Não sei o que, é muita exigência. Já as crianças pequenas já estão tendo uma exigência muito grande, né, de uma alimentação assim mais exigente, e elas estão se cobrando muito também, né? Então já é um problema adquirido desde pequeno, né? Se isso não for observado, né, com esses primeiros sintomas lá quando é pequenininho, lá quando tiver os seus 12 anos, isso já começa a ser um problema mais grave, quase gravíssimo, que começa a se desenvolver com 12 anos. Então, se tiver com 5 anos e tiver lá os 12 anos, já é grave, já é gravíssimo. Mas pode começar a se desenvolver com 5 anos, né? Porque esses transtornos psicológicos começam a desenvolver dentro da família, com problemas de ansiedades e depressões, né? Porque as crianças os pequenos começam com as dismorfias, porque é o problema eles olham o corpo e se enxergam outros no espelho, né? E a visão que a gente tem do espelho, ela é mental, né? A gente nunca se enxerga no espelho aquilo que a gente quer. Tu enxerga no espelho o que tu vê na mente. Olha assim, eu sou enorme de gordo, mas porque o teu pai passou o tempo todo dizendo, tu é gorda, tu é gorda, tu é gorda, tu é gorda. Aí tu te olha no espelho e tu vê gordo. Tua visão que tu tem no espelho é de gordo, porque tua visão é mental. Então, se tu é pequenininho, tu olha no espelho, tua visão é mental. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar bem entre família, né? Porque se pode ter uma criança com depressão em casa e tu não sabe. Aí pode estar a criança, a mesma coisa que está dizendo, tá seca, tá seca, tá seca, tá seca. E a criança está crescendo normalmente, e a criança se olhar no espelho e se enxergar muito seca.
Porque a visão que ela tem no espelho é uma visão mental. Aí quando se tira foto é uma visão real. Mas elas sempre vão se achar no olhar do espelho. Então toda a doença, ela começa com uma depressão e com ansiedade, né? Então isso tem que cuidar bastante dentro da família. É possível tratar a compulsão alimentar? Sim, é possível, mas tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Assim, não é trabalho para um só. Tem que ter o trabalho do psiquiatra, porque precisa ter farmacologia, precisa ter o trabalho do psicólogo, precisa ter o trabalho do analista, precisa ter o trabalho de exercícios, né? Precisa ter o trabalho do professor, porque vai ter bullying, né? Muito bullying, né? Porque fulano é gordo, precisa ter o trabalho de muitos profissionais, porque é um trabalho forte, né? E ele não pode desistir. A primeira coisa é desistir, né? Então, assim, ele tem que fazer esporte, tem que trabalhar com arte-terapia. Então, e o pai, principalmente os pais, né? Tem que se trabalhar os pais também. Então, o tratamento é feito com uma equipe multidisciplinar. Tem cura? Eu vou te explicar uma coisa que, assim, antes de nós falar se tem cura e não, vou te explicar um pouco como que funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro é um pouco, assim, recompensador, né? Por exemplo, como funciona um cérebro de uma pessoa, vamos botar assim, um cérebro de uma pessoa que não bebe, vamos trabalhar um pouco com os alcoólatras. Uma pessoa que não bebe, tá? Ela não bebe. Ela for tomar um copo de cerveja, tá? Vamos botar uma bebida leve, for tomar um copo de cerveja. Ela olha pro copo e ela vai tomar um copo de cerveja, ela vai liberar uma dopamina, que é um neurotransmissor, tá? Que vai relaxar. Ela toma só um copinho de cerveja, libera a dopamina que relaxa, tá? Aí o corpo dela fica bem relaxado. A pessoa que é viciada, o que ela faz? Ela tem a dopamina lá embaixo. Ela não precisa tomar o copo de cerveja. Ela só olha pro copo e a dopamina, ela olhou pro copo, ela olhou pra cerveja e a dopamina já fica assim, né? Aí acontece o quê? Ela vai tomar e a dopamina levanta um pouco. E acontece o quê? Toda pessoa que é viciada, diante das pesquisas, a dopamina não levanta. Nem a metade do que uma pessoa que não é viciada. Então, diante das pesquisas, o viciado, ele só se contém olhando. Então, diz assim, vamos tomar uma cerveja? Olha, né? Então, ele olhou aquilo ali, que vicia ele já está, né, com a compulsão por aquilo ali. Porque se tu não é viciado, tu tomou um pouquinho, já tá relaxado. Pronto, pra ti já tá bom. Pro viciado, não. Pro viciado, ele já criou um círculo, ele tem que estar sempre criando um círculo, porque o cérebro já tá viciado. Ele precisa de mais e de mais e de mais. E o que o tratamento ele tem que fazer? O tratamento com a psicanálise, com a psicoterapia, o que ele faz? Ela tem que fazer um círculo de tratamento em volta, né? Que se chama um círculo de tratamento em volta daquilo que já está viciado, né? A gente faz um círculo de tratamento, porque diante do cérebro a gente não tem mais como tratar aquilo que está viciado. A gente tem que rodar,
fazer um círculo de tratamento, tentando fazer com uma outra volta no cérebro, para ele entender, ou fazer o cérebro entender que tem uma outra rota. Então, se aquela pessoa ela vai na geladeira, eu vejo a geladeira, eu penso em quê? Comida. Eu olho a geladeira porque para a pessoa que tem esse problema, ela olha a geladeira e vê comida. Ela olha o prato e vê comida. Então, ela vê aquela rota sempre. Ela vê aquela rota. Então, a gente tem que trabalhar com aquela pessoa fazendo uma rota auxiliar. E trabalhando, fazendo uma rota auxiliar, porque não adianta, o cérebro já está viciado. Então, não é que a pessoa não tenha cura. A gente tem que trabalhar com aquela pessoa com uma outra rota. Porque ela já está com aquela rota no cérebro. E a gente tem que trabalhar com uma outra rota para que o cérebro ele faça uma rota diferente. Aí, com essa possibilidade, ela vai conseguir, entre esses caminhos que ela teve lá da infância, se foi lá na infância, se foi os problemas lá daquele emprego que ela perdeu, se foi os gatilhos que ela teve, né? Aonde foi que ela se perdeu? A gente consiga trabalhar essa rota para a gente tentar trabalhar com ela. E salvar ela dentro dessa rota que a gente faz auxiliar. Aí sim, né, a gente consegue trabalhar diante dessa rota que a gente faz. Não sei se eu consegui ser bem claro. Eu entendi, está bem explicado. As pessoas que têm esse transtorno normalmente são todas obesas, ou uma pessoa magra também pode ter esse transtorno? Pode. Até eu estava conversando esse dia sobre esse problema, sobre esse problema, né, de gordura, coisa e tal, e encaixou direitinho, né? Aí a menina olhou para mim e disse assim: não, eu sou magrinha e tenho esse transtorno. Aí eu disse: meu Deus, sério? Ela: sim. Eu levo pro quarto muito doce. Eu levo para dentro do meu guarda-roupa muito doce. Eu: sim, é verdade. As pessoas não precisam ser obesa para ter esse transtorno de compulsão alimentar. Ela tem que ter o problema, né? Então a gente pega e foca só naquela pessoa que tem a obesidade, né? A obesidade é um problema de descontrole, né? Com a inflamação do corpo, né? Que vai afetar em hipertensão arterial, em diabetes, coração, nossa, muitos outros problemas. Mas tem pessoas que são magras, né? Que vai gerar outros problemas também, mas não deixa de ser outro problema grave também, né? Então, assim, ela se olha no espelho e se vê com essas questões sérias e também come muito. E ela se vê culpada, se vê triste e come. Mas é magra. É interessante isso, porque as pessoas pensam que só quem tem essa compulsão alimentar são as pessoas obesas. Não. Eu também achei assim que às vezes a gente pode ser assim só gordo, não. Existem pessoas magras também. Assim, não é um índice muito grande, né? Porque geralmente porque tu come muito, tu vai engordar, é óbvio. Se tu atingir uma grande quantidade de caloria, tu vai engordar. Mas se tu tem aquele fator maravilhoso que se chama as tuas como é que se chama, as tuas células que não... Tu tem aquele maravilhoso fator genético que tu não engorda, né? Tu é adolescente, não engorda. Aí que as pessoas se enganam, né? Exatamente, né? Então,
Então, assim, então não podemos colocar nome, né, só na parte da obesidade. A gente tem que ver pelos sintomas, pelos fator gatilho, pelo que está a nossa... Observar, ser mais observadores, né? Observar se realmente esse problema está na nossa casa, né? Porque pelo fato de não ter, às vezes, apresentar obesidade, a gente tem que prestar mais atenção. É um fator, né, muito perigoso, né? A gente tem que prestar mais atenção ainda, né? Agora nós vamos falar sobre algumas estratégias para lidar com a compulsão alimentar. Em primeiro lugar, a gente tem que entender por que a gente come, né? Como eu falei anteriormente, aqueles fator gatilho, né? Se entender. O que aconteceu comigo, né? O que me levou a comer assim, desse jeito? Mas é uma coisa que quem tá dentro não sabe por quê. E é difícil a gente ficar se avaliando, assim, né? Como a gente estava falando lá no início, né? Se a gente pudesse se colocar no lugar do outro, seria muito fácil. Mas quem tá dentro parece que quer fugir dos problemas, né? Então, assim, é um pouco difícil, né? Mas procurar entender o que está sentindo, né? Uma coisa mais assim, mais fácil, tomar muita água. A água, assim, parece que uma coisa assim, ela enche a gente, né? Mas não vai resolver o problema, né? Uma coisa que parece que é cerebral, né? De formação, mas a água, ela ajuda muito, né? Não comer alimentos industrializados, né? Procurar ser meio in natura, né? Porque as coisas in naturas não tem tanta como é que eu vou te dizer, armadilha, né? Leite condensado, pudim, e nossa, tem tanta armadilha que tu come e não quer parar, né? Fazer essas coisas mais naturais. Chocolate, né? Oxa, chocolate, pizza, é muito bom, mas quem assim sabe comer, tudo bem, a gente vai lá, come 2, 3 pedaços, a gente tá curtindo, né? Mas quem tem esse problema vai comer desesperadamente, né? Praticar atividade física, caminhar, sair a pensar, colocar um fone de ouvido, sair a pensar. Isso é bom, né? Como aquela dica que eu te falei, quando pegar um alimento assim, né? Pensar, nossa, eu tô comendo quem? Eu tô comendo quem? Né? O que eu tô comendo? Isso ajuda no momento, assim, sabe? Parece ser engraçado, mas a gente fica com isso na cabeça, né? Eu tô comendo quem? Aí, quando tá com aquele pedaço de pizza assim na mão, eu tô comendo quem? Né? Ou então, quando tu tá numa pizzaria, isso ajuda bastante. Quando tá na pizzaria, te convidaram para ir numa pizzaria, e tu tá naquele momento que tu já tá lá, sabe? Já na 15ª pizza, isso já é exagero. Aí tu pega, te visualiza na frente, lá na pessoa da frente. Tu te imagina tu sentada lá do outro lado. E tu imagina tu comendo desse jeito na tua frente. E tu olha e diz assim, pensa, olha, tu comendo com 20, 30 pedaços e vai indo e tu te olha daquele jeito na tua frente. Para ver como é que é a tua imagem ali na frente. Olha, é espetacular, é inédito, é na hora que para de comer. Nenhuma pessoa se gosta de ver comendo daquele jeito. Todo mundo fala, nossa, eu me vi que parecia um porco comendo. Eu me parei na hora, porque ninguém consegue se ver comendo daquele jeito. Todos os pacientes me falaram, Mara, eu fiquei chocada de me ver comendo daquele jeito. Eu parei na hora. Então, assim, vergonha, né? Vergonha.
Sim, é por isso que eles não comem com ninguém. Por isso que eles não comem com ninguém. Então, assim, se ver comendo é muito horrível. Então, se veja comendo. Até mesmo quando estiver sozinho, assim, tiver com um pratão, assim, se vá para frente do espelho, se vê comendo, se visualize comendo, né? Assim, para quem não está fazendo um tratamento, procure se visualizar, assim, procure tentar se visualizar de uma maneira que tenta ver essa situação em si, né? São fatores que dói, né? Mas, assim, são coisas, assim, que de última hora, assim, eu tô com uma pizzaria, nossa, tem pessoas que comem só um pedacinho. Não sei se você já viu numa pizzaria. Tem pessoas que comem 3 pedacinhos, outros comem 4. E outros parece que vai acabar o mundo, né? A gente tem que cuidar, né? Principalmente da saúde, né? Então, a compulsão alimentar é considerada uma doença grave, né? Muito grave a compulsão. Muito grave. O que você pode falar para as pessoas que têm esse transtorno? Eu daria um conselho assim, começando lá pelas crianças, que os pais, né, não exijam tanto das crianças. Se uma criança estiver gordinha, comece com uma alimentação bem natural, faça sanduíches com bastante alegria, aqueles sanduíches, né, que tu consiga introduzir aqueles sanduíches divertido na alimentação, né, com cenoura, com beterraba, faça aquele sanduíche bem natural, bem colorido, né, que a criança consiga comer. Leve o seu filho para caminhar mais divertidamente, não fale assim, nossa, meu filho, como tu tá gordo, como tu tá feio, como aquele negócio que a gente falou sobre o espelho, né? Faça uma comunicação agradável com seu filho, converse, mas assim, de uma maneira de amor e de carinho, né? É ali que está a comunicação maravilhosa com seu filho, entre a alimentação e a família, entre o pai e entre a mãe, né? Um pai e uma mãe sempre vai defender o filho, mas com amor, dentro da família. É por ali que vai se crescer um filho saudável, com um corpo com a mente, né? Uma mente saudável por ali. É por ali que vai crescer uma pessoa que se ama com o corpo, vai começar a se amar, é na infância, né? Não vai ter um adulto saudável que vai gostar do seu corpo, que vai gostar de si, do seu cabelo, do seu corpo, do seu rosto. Ele se não se gostar desde pequenininho, se não a fazerem ele aprender a se amar, que isso é uma coisa inconsciente, né? Uma coisa inconsciente, aprender a se amar. E quando tiver na adolescência, tiver começando a odiar o corpo, né? Na adolescência, todo adolescente odeia a barriga, não quer botar nada para fora. Procurar as mães tentar ajudar aquele adolescente a superar aquilo ali de uma maneira mais, né? Procurar ver o esporte que o filho gosta, tentar visualizar aonde que possa entrar de um jeito mais sutil dentro da vida daquele adolescente. Procurar um esporte que ele goste, né? Ver se tem dentro desses sintomas aonde que possa entrar, né? Porque o adolescente ele não fala, mas não fala com os pais, mas ele fala com o psicanalista, ele fala com o psicólogo, ele fala com a ginecologista. Então leva para eles falar. Não deixe eles tendo esses sintomas em casa, não deixe eles levar comida para dentro do quarto. Vão observar os sintomas. E quando a gente é adulto, vamos pedir ajuda, tá? Não vamos ficar muito tempo dentro desses 5 sinais
de solidão, tá? De depressão. Vamos ficar canalizando, vamos curtir esses 5 períodos de luto? Vamos! É tempo de curtir? Sim! Cada um no seu período? Sim! Passou? Passou! E vamos seguir a vida. Mas se ficou muito tempo, está na hora de pedir ajuda. Porque senão o problema vem, a depressão muito profunda vem, e os problemas vão vir. E a gente não pode ficar curtindo o problema. A gente tem que ser feliz. A gente não pode ficar na vida para sofrer. A gente tem que ser feliz, né? A gente tem que seguir em frente. Os problemas vêm, a gente trata e a gente segue, né? Então, assim, a gente precisa de um amigo, a gente precisa de um companheiro, a gente precisa de uma mãe, a gente precisa de um profissional competente, né? Então, a gente está aí para se ajudar. E essa é a dica que eu tenho. A gente tem que, em cada fase da vida, ter uma pessoa para estar aí com a gente. Certo, obrigada. Deixa as suas redes sociais, contatos. Eu tenho meu Instagram, que é Mara Meu Jeito. Meu Facebook, que é Mara Santos. E eu tô com o meu WhatsApp, que é 999 525141. E eu tô com um trabalho que é social, né? Que é de R$20 a consulta, que pode marcar pelo WhatsApp também. Aí tem que agendar, que é o trabalho social, né, que eu estou atendendo pessoas com dificuldade, assim, de fazer um tratamento um tratamento, assim, que tenha dificuldade para pagar um tratamento, assim, no valor que tem que ser, né? Aí é um trabalho bem legal. Bem interessante esse trabalho social seu, porque R$20 é apenas um valor simbólico, né? Porque se fosse pagar a consulta, é um valor simbólico. É um trabalho que o Centro Psicanalítico está fazendo, né? E é para tratar qualquer tipo de problema, né? É muito interessante. A gente está fazendo desde o ano passado, né? E eu achei interessante passar para ti, para fazer divulgação. É muito, muito legal. Ajuda muitas pessoas, né? Com esse vídeo, eu creio que outras pessoas irão assistir e ver esse trabalho tão interessante de ajudar as pessoas. Podem estar passando o vídeo para outras pessoas e assim vai criando uma corrente, né, de ajuda. Sim, sim. Tem essas pessoas, eu estou atendendo bastante essas pessoas aí da enchente, né, que teve da enchente, e foi muito interessante, né? As pessoas angustiadas, desesperadas, né, que perderam muita coisa, né? Além de perder bens materiais, se perdem familiares, né? Então, isso afeta muito o psicológico, né? Bastante, mas eu agradeço muito a sua participação e estar sempre vindo aqui colaborando com o meu canal. Muito obrigada. Gratidão. Eu agradeço a todos que irão assistir. Obrigada e até o próximo vídeo. Até o próximo. Beijão.